permite? Sim. Quem evolui não destrói. Já começa aí. Essa história de que para evoluir precisa passar por guerras é loló. É papo que dure. Que para evoluir você tem que fazer carnificina com seus semelhantes. Para o seu vil gosto em si. À vontade. Certo. Então existe uma certa amplitude em termos de servir a vida respeitando os processos evolutivos de cada um. Perante a vida, o animal serviu o homem durante muitos anos porque o planeta estava virgem e ainda estava, eu vou usar essa palavra, simbólica, em decomposição. Estava se desmanchando num lado, se ajeitando no outro. Então era muito frio ou muito calor e necessitava de energia da carne. Mas não podemos entender que Deus criou o animal para simplesmente ser torrado e acabar dentro de um bucho maltratado de um outro ser. Claro, claro. Eu falo bucho mesmo, que é para ver se alguém se acorda. Sim. Hoje, nos dias de hoje, 2014, é isso? Sim. Que o tempo onde eu trabalho foge um pouco, mas voltamos. 2014. Ainda as pessoas guardar esse contexto, ainda mais para quem diz ser espírita, ou um bandista, o canal é de umbandistas também, ou espiritualista, é ridículo. Porque Deus criou os animais para me servir. Servir no quê? Como chinelo? Aí eu repito, se quem acreditar nisso, me perdoe, mas o seu Deus é muito burro. Fraco e ridículo também. Muito bem, nós estamos aqui falando com o Mago Cryptros, que está nos passando muito da sua visão a respeito do funcionamento e da ética espiritual e cósmica a respeito da evolução e da vida dos animais durante a encarnação e a continuação. E a questão que deixamos a responder por último é o seguinte: se um bezerro, uma vaca ou um boi que foi para um abatedouro pode depois evoluir para ser um ser humano. Vamos ver o que o Mago tem a dizer. Dentro dessas circunstâncias, não pela atrocidade. Sim. Porque nós não podemos também pegar uma atrocidade humana e selá-la como maldita perante o eterno. Claro. Vamos deixar isso, no mínimo, às claras para as pessoas. Sim, porque a menção na pergunta leva a conduzir a pensamentos estranhos. Claro, claro. É muito relativo. Sim, senhor. É muito relativo. Mas o ato de maldade não é apenas nos matadouros em si. É nas indiferenças do ser humano para um ser não racional, vamos dizer assim. Eu acho interessante, eu vou ter que usar o achismo agora. Oh, meu Deus. Que o ser humano, ele distingue o sofrimento do outro. Ele pontua, você sofre ou não sofre. Tá doendo? A pessoa pode estar se despedaçando, ele vai sorrir e dizer, não muito. Ah, realmente. Claro, dor não é sofrimento. Dor não é sofrimento. Claro, Com os animais vai ser diferente. Eu nunca pensei assim. Então, perante uma essência pura de animal, ser degolado e maltratado com pontapé é a mesma coisa. Ele não é racional. Agora, o animal, perante a justiça e o equilíbrio do todo, quem faz isso está se degolando a si mesmo. Claro, mais se maltrata que outra coisa. Mais se maltrata de que outra coisa, porque, sim, entre aspas, é mais evoluído, é racional. Sim, tem karma. O animal, a inteligência animal, se fosse ouvida, é sinfônica. Beethoven, é Bach, é Mozart. Nossa. A essência pura dos animais, principalmente os mamíferos, golfinhos, baleias e outros seres, não é o que eles gritam, não é o que eles colocam pela boca, vamos dizer assim, ou pelo bico, ou pelos lábios para fora. Mas eu estou falando da sintonia deles. A força psíquica de um animal é linda. É como o som de uma árvore. As árvores têm som.
Uhum. Os troncos das árvores têm som. As pedras, as vibrações das pedras, isso tudo já está sendo provado. Tudo é som. Claro. O homem, perante a criação e perante o ser que está criado, é o que mais tem de ruidez. Dificilmente ele entra numa sintonia sinfônica, límpida de ruído. Aonde eu estou tentando chegar? Sim. Quando o homem faz isso para um animal, ele vai continuar na mesma frequência sinfônica. Uhum. Porque o corpo dele foi trucidado, não a sua essência. Agora, o homem, que supostamente é desperto racionalmente, está se trucidando a sua consciência num corpo que está sarado e são, Nossa. momentaneamente. Está claro? Sim. Ou seja, Eu dor falo e sofrimento são trucidado coisas não diferentes. apenas pelas máquinas, simplesmente pelos dentes. Sim, Também. é claro. Pelo paladar. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que existe duas potências poderosas nesse dualismo de vocês. Uma é o capitalismo. Não é isso, rapaz? Sim, senhor. Que impera porque tem que haver matador, tem que haver várias coisas em si. E o outro é a gula, que é seguida de falta de amor próprio. Um dia o ser humano entenderá que o mecanismo físico, a inteligência física, não raciocinada, é tão refinada como as inspirações provindas da alma. Ao ponto de eu dizer que o que vocês chamam de 5 sentidos, e um deles, todos são, mas um deles, paladar, ele mostra claramente a forma que você se ama. O que você come e como você come não é a forma de você pegar uma carne e cravar nos dentes, ou cravar os seus dentes na carne, mas como você degusta os alimentos é indicativa certeira a qualquer obsessor, como também qualquer mentor, a tirar a sua ficha limpa e corrida. Claramente. Beleza. Evolui. Imagina isso para o macrocosmo. Vocês não falam que Deus sabe de tudo? Então, se ele sabe de tudo, ele está dentro de vocês que estão ouvindo. Ele sabe de tudo. 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 À vontade. Então a vaca que foi para batedouro pode evoluir para um ser humano? Ah, eu acho que não. O que o senhor diz? Perante a evolução hoje, não mais. Claro, claro. Hoje. Sua pergunta ela é envolvida a tempo e espaço. Perante a evolução de hoje, não mais. Agora, se a sua pergunta fosse há mais ou menos uns 95 mil anos atrás, poderia ser um pouco diferente. Ah, mas daí nem vaca tinha. À vontade. Fale por você, né? Tá bom. O senhor tirou de minha boca. Fale por você mesmo. Não, tá certo. Bom, quanto à questão animais têm alma, têm espírito, a gente já passou por isso. Né? Já estudamos isso. Se o animal tem afeto, tem alma. Se o animal tem percepção, tem espírito. Claro, claro. Estou respondendo, continue. A outra pergunta. Não é percepção notória, é percepção sensória. Para quem quer estudar, procurem. Obrigado, à vontade. A outra pergunta, existe um hospital espiritual como no filme Nosso Lar para os animais que desencarnam, que sofreram abusos e sacrifícios? Existem hospitais espirituais, como também existem outras dimensões, colônias de seres mistos, como eu, Críptoros, que convivem com seres assim para tratar de seres humanos com processos de desequilíbrios psíquicos seríssimos. Sim. Então os animais são os doutores. E vocês são os pacientes. Sim. Mas isso já está começando a se materializar aqui na Terra. Principalmente com alguns cavalos aí. Olha. Vocês chamam de terapias, não é isso? Sim. Quem quiser.
Cavaloterapia. Não é bem esse nome, mas não importa. É equinoterapia. Procurem. Bom, olha. Equinoterapia. Sim. Então a gente está chegando numa conclusão aí também que o animal, por exemplo, o puma, que eu fui, no lugar de voltar e reencarnar na Terra, ele pode também, ou seja, reencarnar no astral ou permanecer no astral em atividades, conforme a sua evolução. Eu usei, como o senhor está usando, o reencarnar para ficar mais uma forma identificativa para as pessoas. Sim. Entende? Certo. Mas ele pode vibrar e criar um corpo, até mesmo similar ao que ele tinha aqui na Terra, como um puma. Muito bem. Isso não impede. Sim. E isso tem vários livros escritos também. Tá. De animais tendo uma utilidade de auxílio nos umbrais. Então... Mas não é só nos umbrais. Tem colônias que, principalmente alguns animais mamíferos, mas também de outras distinções perante a raça animal, são muito bem utilizáveis pelo macrocosmo para trazer a sensatez pura no raciocínio humano. Pensar, sentir e se emocionar pela fonte do amar a si mesmo. Beleza. Guardem isso. Pensar, sentir e se emocionar pela fonte de amar-se a si mesmo. O animal só ataca porque ele tem essa fonte como lei. Se ele não raciocina, ele está se preservando e te preservando também, mas é assim que ele entende. E se ele come alguém, um leão, alguma coisa em si, é porque ele se tem, o que vocês podem dizer, medo. Alguns. Vamos abrir aspas e fechar aspas, ainda mais quando tem um convívio com alguns seres humanos. Sim. Que hoje isso é bem natural. Até isso os animais estão tendo agora, medo. Continue, rapaz. É o coletivo influenciando ali... É as malhas cósmicas e também as malhas gravitacionais que gravitam através dos códigos morfos, ou morfogênicos dessa Terra. Eles também são sensórios, eles captam. Outra coisa, o animal também tem intuição. O animal também sonha. O animal também, mesmo tendo embrionário raciocínio, alguns têm reflexos de reflexão e autoanálise. Olha, deve ser os golfinhos, esses caras aí, as baleias. Animal, não são animais? Macacos, são animais. Sim, Agora, sim. se você generalizar, você vai dizer que eu estou falando de uma formiga, aí fica difícil. Não. Então, a pergunta era assim, se existe hospital para os animais que desencarnam que sofreram abuso e sacrifício. Então, a resposta é não. Lugar. Quando um animal tem um sacrifício, como o senhor está falando, que envolve perante o raciocínio humano, ele alimentar com sua carne perante o raciocínio humano. Vamos separar. Isso é uma coisa. Agora vamos falar do animal. Atiraram o animal numa máquina que moe a sua carne. Tá bom assim? Sim. Em primeiro lugar, ele nem mais está ali. Ele já foi recolhido por seres humanos e não humanos também, em alguns casos, elementais superiores, para algumas dimensões, ou já para algumas colônias em si. A Umbanda tem os caboclos de Oxóssi, não desfazendo dos outros, mas que trabalham muito bem nisso. Então, nessa frase tem uma premissa falsa que a pessoa já está dizendo que os animais que desencarnam que sofreram. O senhor disse que animal sente dor e não sofre. Que é duas coisas diferentes. O homem provê um desencarne sofrido ao animal. Sim. E o animal sofre com aquele desencarne enquanto está ligado no corpo. A sua pergunta foi, quando ele já não está no corpo. Quando ele não está no corpo, ele não sofre. Não, tá certo. Agora, é óbvio que você vai pegar um machado, vai dar na cabeça de um bezerro, ele vai dizer obrigado? Ele vai olhar para o céu e vai rezar para Jesus salvá-lo? Você vai dizer graças a Deus. Eu não não tá estou ironizando o senhor. Sim. Nem muito menos ridicularizando a sua pergunta. Não, mas é assim. Mas são coisas muito óbvias, muito lógicas. Sim.
Quando não, pegam e matam, em algumas touradas por aí, vagarosamente os touros a pequenas facadas. E os outros animais aplaudem em pé, de duas patas. Dá um exemplo de um abuso. Esse tipo de dor, é óbvio. Pois não? Não, pode. Ah, então. Este tipo de dor, é óbvio que o animal está sentindo. Se ele tem sensibilidade à flor da pele, muito mais do que o humano, Sim, a dor do animal é maior do que a do humano. claro. A dor de um animal é maior do que a do humano. Porque o humano, quando tem já o famoso raciocínio lógico, ele calcula até mesmo a sua dor. Se ele está sozinho, ele sofre de uma forma. Se ele está numa multidão, ele é capaz de se rasgar no meio de todo mundo. Claro. Pensem nisso. O animal não. O animal sozinho ou em bando, dor é dor. É horrível. É uma dor tremenda, porque ele sente. E ele vive aquela dor. Se ele vive aquela dor, esta emanação de código vai começar a sair com um ruído, que não vai vir amanhã ou depois sobre este ser que foi um animal que sofreu pela maldade humana. Mas sim vai ficar pairando no ar na dimensão humana, porque é a lei do raciocínio lógico humano. E a lei da ação e reação. Sim. Então os animais têm um grande trabalho para acionar isso também. Eles não são os propulsores raciocinantes dessa lei, mas também são seres vivos. Eles emanam energia. Então é esse ruído que fica impregnado na carne que demora para sair do nosso organismo uma vez que a gente Estou dando um ruído, mas entenda, este ruído é uma força psíquica, é um código. Claro. Uma frequência vibratória. Frequência vibratória. É isso que causa todas as doenças humanas. Todas. Não por causa de comer animal ou fazer o animal sofrer ou não. É por causa da postura, da consciência que está em despertamento. Você pode seguir o caminho da sinfonia, seguir um caminho da ruidez. Tá certo. A sinfonia não quer dizer que você não vai ter dores. Mas é mais fácil alguém cometer a dor de fora para você, de que você alimentar a dor de dentro para fora. Esse é o animal. Alguns seres humanos, raramente, mas alguns seres humanos são assim. Agora, a maioria do ser humano está na ruidez. Além de receber o mal de fora para dentro, alimenta, fomenta o mal de dentro para fora. E aí fica esse carnaval que está. Vou para a próxima pergunta. Muitas delas a gente já respondeu com a nossa conversa, a menos que o senhor queira fazer um comentário. Os animais reencarnam, eles evoluem? Eles podem evoluir de uma formiga para um cão e após um golfinho? Eu estava esperando essa pergunta, ou no mínimo, eu vou ser mais sincero ainda. Eu estava esperando comentar sobre a formiga, por isso que antes eu comentei algo sobre a formiga. Vamos lá. A formiga é uma das provas mais claras de ser que vive numa coletividade. Sim. Você acha que uma formiga tem uma alma? Ou um formigueiro inteiro tem duas essências que estão ali tendo experiências? Só que quando eu falo essência, não entendo essa essência como um espírito humano. Como se conhece, que raciocina, que sente e tem emoções. Mas já se começa, mesmo na formiga, o que vocês chamam de partilho, convivência. Mas falando isso para uma formiga, vocês vão dizer, Crypturus, que espécie de ser você é, dando raciocínio a uma formiga. Não, eu só estou dando lógico à criação. Lógica à criação. Porque se a formiga, a mesma formiga, foi criada para nada, Deus é um burro. É um instinto embrionário. É um instinto embrionário, como nós conversamos. Então, certo. Embrionário não é lógico. Se eu colocar lógica no que eu estou falando, como diz aqui o senhor Tiriri, vai acabar em nada. Vamos lá então. Mas, se vocês der sentido, sentindo-se, se estão, é porque tem o porquê de estar. Não é apenas para o homem pegar e pisar em cima despercebidamente.
Então, E a formiga em si, ela não faz parte todo de um processo de ecossistema? faz. Então, Igual a barata. o sentido dela. Sim. Digamos que a formiga é o grande aparador de grama do planeta Terra. É amiga. A barata é inimiga. Todos têm. Todos os seres, até mesmo os insetos em si, dentro de um contexto também tem. Mas vamos se reter aos animais por enquanto. Vamos voltar aqui então. Os animais reencarnam? A resposta é sim, que a gente já conversou sobre isso até agora, né? Eles evoluem? Sim. Eles podem evoluir de uma formiga para um cão e após um golfinho? Daí... Entendendo que ele não tem essa regra de se for um golfinho vai ser eternamente. Ah, ele pode Não me... tem essa mesma regra do Tá. ser humano, que é humano e vai ser humano perante a eternidade e vai continuar com 2 braços, 2 pernas eternamente. Não é assim que alguns seres humanos pensam? É. Então Isso ele é de... pode sim ter uma experiência de golfinho e depois ter uma experiência de um cachorro e ter uma experiência, vamos dizer, de um papagaio. Ah, Que mas... nós sabemos que tem alguns livros, puxando pelo psique desse menino, seu Sim. Edson, Sim. que comentam que conforme um animal de pelo, mamífero, ele vai ter algumas expressões embrionárias racionais. Conforme um animal de pena, como o papagaio, ele vai começar a articular o som. Mas esses mesmos livros, que eu não contesto, estão se prendendo a um dualismo já numa lógica racional. Consciencial evolutiva. Consciencial evolutiva num racionalismo. Sim. Agora, se nós falarmos de essência, que é o que eu estou tentando dizer, ele não precisa reencarnar, como vocês falam, num papagaio para transmitir algum som. Não, realmente. Você entende como ainda as coisas aqui são escritas Simples. pela metade? Sim. E ao mesmo tempo tudo é muito simples? Sim, sim. Para aqueles que querem realmente pensar por si mesmos. Sim. Entenda, meu amigo. Um dia chegará nessa terra um momento que vocês se levarão. Vocês não serão levados por ninguém, mas vocês se levarão. E assim onde se elevará mais ainda. Como seres humanos, humanizados. Até então, estão como seres, passando por um corpo de um animal evoluído chamado humano. E que estão saindo vagarosamente da animalização, do instinto, não de conservar, mas de destruição e de extinção. Continue. Conectando com o que a gente falou antes, então, sobre o grupo e a alma da natureza, tem o das formigas, tem o do cão e tem o do golfinho. Tem as das flores, tem as das gramas. Ah, mas daí já é vegetal, né? Sim, eu Tá. estou só passando por cima, porque senão fica uma coisa distinta, mas ao mesmo tempo, lhe peço desculpas, vamos se reter aos animais. Foi Vamos. só um comentário. Tá, então, daí, se vê que formiga também não é, mas vamos continuar. Insetos, né? Então, os insetos, vamos falar da formiga, vai. A formiga tem esse grupo alma da natureza, e aquela energia entrou por ali, começou... Quando diz alma aqueles... da natureza, é uma coletividade em Isso. essência pura. Sim. Inata do raciocínio dual, como se conhece. Mas E... não podemos dizer que é uma essência que não se percebe. Não podemos dizer que é uma essência que não tem algum tipo de mecanismo que envolva uma inteligência além da lógica que o humano conhece. Claro, o grupo, mas porque não é existe um detalhe. a individualidade. Há uma faculdade chamada Cristalli. Eita. Ela fica numa dimensão aí, que não importa. É. Quando nós vamos lá, eu e esse rapaz aqui e outros, ele desdobrado, aprende-se algumas pessoas, e assim também eu estou lá, que basta passar pela vida que você já faz parte do todo. Se você passa pela vida, mesmo que humanamente vocês dizem, uma formiga não tem consciência da sua existência. Mas se ela existe, ela faz parte do todo. E o todo não é burro. Sim. O todo é. Agora, a forma dela está sendo nessa existência formiga. Sim. Mas o é dela é tão como a tua essência, pura. Esse tipo de percepção te coliga com o todo. Não te deixa apenas você solitário no tudo que tu acha.
Claro, mas a Mas própria... esse tipo de Ah, lá. percepção, ainda a raça humana está um pouco distante. Primeira coisa que para isso acontecer é findar as religiões. Todas. E começar uma outra perspectiva, uma outra visão de buscar-se ante a religiosidade das coisas. Uhum. Não a religião dando distinção das coisas que tu tem como realidade. Continue. Eu gostaria apenas de ter falado isso. Obrigado. Tá certo. Então vamos lá. O Formiga tem o grupo alma e a gente chamou de um instinto embrionário que é próprio das suas conquistas como individualidade, entre aspas, iniciante ali. Então, Muito iniciante. Vamos deixar isso bem claro. vou lá. Os insetos em si é o princípio. Ah, Abaixo, entre aspas, uma forma apenas para fazer correlação, existe outras vidas, mas vamos nos reter aos animais. então, conforme o grupo alma, aquilo tem uma certa complexidade e vai passando. Então, o senhor está dizendo, pode passar para outros grupos almas de complexidades maiores, através dos milênios dos tempos, ou seja, se tornar um cachorro e depois um golfinho. Porque Sim. são estruturas mais complexas, mas... Estruturas sensórias. Sim. Que exige mais complexidade Olha lá. para a desenvoltura da mente. Embrionária nesses seres. Porque a mente ela é coletiva, ela é uma corrente coletiva. Beleza. Digamos que no ser humano, a mente humana ela é 1000 volts. E num golfinho ela é 200 volts. Entendi. Claro. Num macaco ela é 10 volts. Uhum. Não quer dizer que o ser humano mentalmente é mais forte. Ele pode ser mais incisivo e agressivo. Mas ao mesmo tempo um macaco que só tem 10 volts, ele pode ser muito mais puro e expressivo. Certo. Sua ligação com o todo. A mente, ela vai se quantificando e qualificando conforme vai distinguindo. Sim. Certo, errado, branco e preto. Agora, se um ser que tem a mente não distingue, é puro. Imagina a força que tem ali. Se soubesse. Só que é um 10 volts adormecido. Claro. Que vai se reacordando em potencial porque vai se distinguindo. Mas ao mesmo tempo, o ser humano vai se distinguindo, mas ao mesmo tempo ela vai o quê? Se fragmentando nessa distinção. É uma força que ele usa contra si mesmo. Por isso que muitas literaturas dizem que a mente é ruim, que ego é ruim. Nem a mente, nem o ego é ruim. Por mais que eu, em outra transfiguração, como Zé Pilintra das Almas, já disse de uma forma beirando quase o contrário. Mas, repito, não ser escravo da mente e não ser escravo do ego. É usar como ferramenta. Porque o teu é tão puro como uma formiga. É tão dócil como um golfinho. É tão sagaz como um chimpanzé. É tão amigável como um cachorro. É tão dócil como um gato. É tão forte como um cavalo. É tão hábil como um leopardo. Você dá para entender isso? Sim, leopardo, puma, beleza. É o é. Mas esse tipo de em vocês vão começar a querer botar no tabuleiro e fazer 1 mais 2. Vocês vão acabar errando o cálculo. À vontade. Então deixa eu continuar o raciocínio. Então, para perceber-se. Ah lá. Toda a espiritualidade humana vem nessa terra com essa mesma ladainha. Todo respeito com essa mesma ladainha. Acordem, vocês são deuses. Você notou que os mentores, não só que passam por este canal, é isso, não é? Sim. Mas nos livros estão escrevendo de uma forma diferente? Não, estão se pronunciando de uma forma que deixam vocês, não a própria sorte, mas deixam você revendo-se na sua sorte. Revendo-se no seu dia a dia. É como se diz na língua de Exu, a mamata acabou. Então, certo. Essa história de ser escravo de Exu, escravo de caboclo, escravo de entidade espiritual acabou. Apesar que existem muitos espíritos bem intencionados. Mas intenção não é evolução espiritual. No plano espiritual,
que são tão qual mais escravos à mente, mais humanizada do que os próprios humanos aparelhos carnados, e são tão mais apegados com o seu ego do que os próprios médios em si. E aí continuo ditando as ordens e regras. Continue. Escravos de caboclo, o senhor quer dizer viver na dependência dos seus conselhos, senão os Vou pessoal falar entendem errado. caboclo, então vou falar caboclo, espírito em corrente espírita. Sim, sim. Espírito em corrente de grupos a reencarnação e a espiritualidade, para não ficar uma coisa só da Umbanda. Sim. Porque esse estado ridículo de carência é em todas as linhas. Entendi. Claro. E essa não é o espírito que escraviza, é a pessoa que se deixa pela carência. Sim. E apesar que alguns mentores também são mais carentes do que os médios. Que isso? É uma verdade. Tá certo. Porque se eu impor a minha verdade a alguém, porque tem que fazer isso para me adorar, ou tem que fazer aquilo para mim te ajudar, isso para mim é carência. Sim, mas também não é mentor daí, né? Para não dizer falta de caráter. Sim. Mas é o meu ponto de vista. Claro. E eu não estou falando de magismo da Umbanda. Isso é uma outra lei. Eu estou falando da lei do bom senso. Entre dois seres, um carnado e um desencarnado, que para ele gostar de você, adorá-lo, é um pouco estranho. Bastante. Mas daí não seria mentor, né? Eu lancei para as pessoas pensarem. Perfeito. Continuamos sobre os animais. Vamos lá. Seguindo a linha de raciocínio. Se a formiga, lá, depois dos seus milênios, consegue chegar na complexidade do cão, e o cão, através dos seus milênios, consegue chegar na complexidade... Não uma formiga, uma coletividade de seres que assim se transmorfam como a aparência que vocês conhecem como formiga. Beleza. Porque uma formiga em si, sozinha, não tem alma. Ela tem um automatismo, ela é como um impulso elétrico. Ah, beleza. Bom, o é vagalume também? Apenas Vagalume uma informação. É tudo inseto, não tem alma, né? Tem. Não. Beleza. Então, vamos começar do cachorro, então. Tem um reflexo de energia. Não, beleza. O cachorro, ele evolui para a águia, que evolui para o golfinho. Você já está começando a dar uma evolução um pouco distorcida. Eita. Se você prestar atenção, eu estou procurando não classificar. Evolui assim, evolui assado, evolui frito. Não. Não. Apenas evoluem, porque isso é uma coisa muito relativa. Sim, Essa sim. taxação de evolução é um pouco distorcida. Porque são experiências. É a mesma coisa você dizer, o médium que eu me sirvo, o Edson, ele já teve 4 encarnações como mulher. Essa encarnação ele veio como Edson. Sim. Já pensou se esse médium, ele já ouviu isso eu falar em outros lugares. Já pensou se ele viesse e enfiasse na cabeça que ele é só homem e homem machão? Uhum. Ele ia começar a pirar a cabeça, não é assim que vocês falam? Sim. Por quê? Porque o preconceito de outras morfologias seria muito grande. Achar que um dia em outra vida ele amou um homem barbudo. Oh, meu Deus do céu. Eu estou dando um exemplo bem claro do próprio médium para não citar nomes de ninguém. Beleza. Ou ele é um homem. Amanhã ou depois ele pode ser um humanoide, que é provável. Continue. Então, bom, enfim, sem citar o golfinho, nem a águia, nem o cão, a gente vai dizer que os espíritos habitantes de organismos mais complexos o são por conta também da complexidade na evolução do espírito que era de um grupo e foi passando. A complexidade de Deus é trabalhar na sapiência do afeto. Beleza. O cálculo divino é afeto puro. Se você não quiser usar a palavra amor, e se você não quiser usar a palavra amar, o que liga as duas é o afeto. Afeto. Afeto sem raciocinar. Agora, quando você começa a dar afeições, você começa a distinguir e separar. Isso confunde o racional, vamos dizer assim, das pessoas. A racionalidade das pessoas. Se sente agredida. Porque como eu vou me comparar a um ser que não raciocina? Como é que eu vou acreditar, porque a minha lógica não permite, que essa formiga tem também a mesma essência que me anima? Não pode, isso é proibido. Total.
Proibição total. Pelo quê? É pelo sentimento, é pela emoção ou pela lógica do raciocínio? Pela razão e pela lógica. Mas até onde esta razão é realmente uma razão lógica? Se nós deixarmos a formiga de lado e voltarmos aos matadouros e à carnificina dos animais. Então eu faço essa pergunta, até onde é uma lógica e até onde realmente é uma razão? Não, mas daí a gente pode atribuir isso a outras crenças e outras doutrinas. Um espírita, por exemplo, nunca que vai fazer isso. Mas aí nós vamos começar aí com outro parâmetro. É claro que particularmente, ser espírita não é título de evolução espiritual para ninguém. Mas é de consciência de que são nossos irmãos e merecem provavelmente respeito. O espírita ácido e com afinco é aquele que está mais declarado para si mesmo, em outras inteligências, algumas faltas, não racionadas, mas está começando a ter uma forma mais clara de vergonha, na mesma CUTS. Graças a Deus. Perante uma alma como um espírito carnado. Eu disse isso porque também é de se esperar de uma pessoa que é protetor dos animais não fazer o que não gosta que os outros façam. Todo protetor que se diz protetor dos animais ama a humanidade do planeta. Ou deveria. A humanidade do planeta é a formiga, como também é o ser humano. Ou vocês estão criando um outro planeta Terra só para as formigas? Ou vocês estão criando um outro planeta Terra só para os cachorros? Para as vaquinhas. Só que vocês têm um conceito de amor distinguindo as raças. Os animais. O negro eu não gosto. Agora o japonês eu adoro. Imagina com os animais. Então tem pessoas, e eu quero deixar isso muito claro, não todas, fica na consciência de cada um. Aqueles que se dizem adorar os animais, revisem se realmente se adorar é uma carência ou não, com o vizinho que mora ao lado. Como? Adorando ele também, com amor, com respeito. Mas adorar que se ele não conseguir, não. Se ele desamar, o amor não é raciocinado de uma forma lógica. Claro. Então ele não vai amar o ato daquele que chutou o cachorro ou trucidou um gato. Sim. Você entende isso? Sim. Mas ele vai se rever o que realmente é aquele amor. Se aquele amor dele é uma carência ou é uma forma de ele se rebelar contra a sua mesma raça, entre aspas, humana, que só faz o mal para os outros, indefesos. E ele, como um justiceiro ou justiceira, quer proteger. Ou, como está dizendo o Senhor Exumaré, é aquele ser que realmente adora as raças da humanidade. Adora as divergências da humanidade em sentido de formas e de morfologia. Ao ponto de dizer, eu não gosto de ver alguém maltratando um animal, mas eu te amo, meu irmão. É tua ignorância. Mas eu amo esse animal também que você chutou. Isso é amor. Sim. O resto é faceta de um amor mais baseado com apegos e baseados na forma. Mas esse tipo de contexto não vai entrar facilmente na cabeça das pessoas. Por quê? E não é a minha intenção. Não é a minha intenção também fazer o que muitas vezes fazem, lavagem cerebral. Tá certo. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo, mas amor é amor. Por isso que eu repito, a forma do amor humano é facetado. Porque vocês pegam um amor e facetam. Hoje eu vou amar o cavalo 10%. Hoje eu vou amar o ser humano 30%. Hoje eu vou me amar 50%. E hoje eu vou amar a vida 10%. Amor é amor. Mas, da mesma forma, quando você ama incondicionalmente, é um amor justo. Sim. É um amor coligado às realidades da Terra. Chutou o cachorro, tem justiça dos animais, vai pra cadeia. Ou vai pagar uma multa, sei lá como vocês falam. É assim? Sim. Então, você vai instigar a justiça da Terra e vai instigar aquela pessoa chamando a atenção dela, por mais que, entre aspas, ela que chutou o animal possa interpretar como mal que o suposto protetor dos animais assim está fazendo,
Mas o protetor de animais que diz amar o cachorro, indefeso, também vai amar aquele homem indefeso, tomado pela sua ignorância. Que é quem mais está sofrendo ali. Que é o que mais está sofrendo e é o que mais está doente também. Sim. Precisando de ajuda. E Nossa. aí vamos de novo. Ele vai ser ajudado com o amor daquele protetor dos animais, como com a revolta? Com a justiça. Então eu digo, porque eu sei que isso as pessoas vão ouvir, utilizem as leis da terra. Utilizem. Maltratou uma criança? Utilizem. Maltratou um animal? Utilizem. Vez de ficar batendo boca, não é assim que vocês falam aqui na terra? Não, já é uma evolução do bater boca. Vão na justiça da terra. Eu estou tentando ser, rapaz, o mais prático possível. Pois é. Só fui orientado de conversar com o senhor de uma forma que eu fale de uma forma, como se diz, humana. Tentar me fazer não carismático, não com carisma, mas no mínimo para as pessoas pensarem. Não estou aqui para fazer ninguém acreditar. Entre você ficar brigando com as paredes, execute as leis da terra. Se demora ou não, pelo menos a tua consciência está tranquila perante uma coletividade que moldou essa lei. Que também é uma porcaria, mas tempo ao tempo. Bom, vamos continuar porque tem muita questão. A ideia que eu queria chegar é a seguinte. Então, ele foi evoluindo para formas de vida mais complexas, chegou no reino nominal. Esse animal que chegou no reino nominal não é mais animal, não se tem como animal, já é outra coisa, já é um espírito encarnado, então já não tem mais nada a ver. Quando o Pitágoras falou que o homem poderia voltar a ser animal, e a doutrina espírita diz que a transmigração da alma do homem para o animal implicaria na ideia de retrogradação evolutiva, o senhor fica onde nesse meio? O senhor acha que realmente o homem não pode voltar jamais a encarnar no animal? Mais uma vez eu vou lhe dizer, eu sou um espírito, eu não sou espírita. Por enquanto. E eu não me sinto ofendido com as suas colocações, não, quando o senhor fala a doutrina espírita, entendo que é uma referência. Sim, claro. Eu respeito, ao ponto de ser sincero e dizer, eu sou um espírito, não espírita. Sim. Mas amanhã, quem sabe? Posso ser aqui, daqui a uns 300 anos, ou 20 e tantos anos para frente, um bebê que vai nascer numa família espírita. Na graça de Deus. Na graça de Deus. A graça do Deus do todo. Isso, vai lá. Pitágoras, ele comentou no sentido do todo e totalidade. Quando eu dei uma referência a alguns extraterrestres que têm uma morfologia como animal, nós devemos estudar em qual sentido Pitágoras está falando. Se é em essência, como um espírito perfeito e puro, ou se é na forma, como uma frequência sensória que está se aperfeiçoando. Porque se você pegar, por exemplo, um ser que vibrou há 2000 anos atrás num círculo de Júpiter, invisível aqui na Terra. Em primeiro lugar, ele não tem aparência humana. É um humanoide. Ele, se nós pensarmos racionalmente como ser humano, pode ser um ser bonito. Vindo para cá, ele vai ser um bicho feio, vai ser humano. Vindo para cá, ele vai estar no meio de emaranhado de sensações sensórias que para ele vai ser repugnante. É como aquele porco que come o seu próprio cocô. Tá mais claro? Sim. Isto, Criptros, é regredir em evolução? Não. Porque perante o raciocínio dele são outras expressões, perante as emoções são outras expressões, perante os sentimentos são outras expressões que vão causar informações e que vão expandi-lo ainda mais. É que a doutrina espírita, e principalmente algumas outras doutrinas espiritualistas, ainda estão crescendo na filosofia, na arte e na ciência. Ainda estão. Porque todas elas ainda estão muito calcadas apenas na religião. Quando começarem a sair da religião e trabalhar nesses outros 3 pilares, aí as pessoas podem até não concordar nem com Criptros, nem com Pitágoras,
mas vão, no mínimo, superar o que nós, no caso eu, não me comparando a Pitágoras, estou tentando dizer. Então, onde estiver esse espírito... Aonde tiver o espírito puro, há emanação, o que você chama de evolução. Ah. Deus é uma esfera. Deus é uma esfera. Guarde isso. Vai e volta, como o 8 pitagórico. Mas esse vai e volta como 8 pitagórico não é ir para as trevas e das trevas depois virar um anjo. São experiências. Só que cada vez que você galga uma autopercepção de ti sensória, vamos falar mais claro para as pessoas que estão só raciocinando. Sensória em si, é óbvio que quando você ir para as trevas, aquilo para você não vai ser algo indiferente. Pode não lhe afetar em algumas inteligências que lhe moldam perante o teu psique, mas com certeza há de lhe acrescentar como uma experimentação para aquilo que você é. E você sendo, mesmo autêntico na luz, se você é evoluído, como vocês falam racionalmente, você também vai ser na escuridão. Você não vai se corromper. Mas como todos os espíritos do quadrante cósmico ainda continuam evoluindo, e a própria doutrina espírita explica isso. Até Jesus evolui, rapaz. Porque existe espíritos muito mais evoluídos do que Cristo. Esse mesmo Cristo que os católicos, que os umbandistas cultuam em si. E eu não estou rebaixando Jesus. Isso é uma verdade espiritual. O senhor entende isso? Sim. Isso não é uma questão de poder. É uma questão de vida e eternidade. Porque se parar em Cristo, não tem eterno. Tem algo finito em Cristo. E ali para. E ele apenas é uma passagem, é um eflúvio. Então o espírito em ser, espírito, é um eflúvio que vai passando perante várias realidades que são graduadas pelo seu rastro, que é a mente, pelo seu rastro, que é a consciência, e pelo seu dejeto, que é o ego. Tá mais claro ou não? Sim. Perante esses graus, para aqueles espíritos que já estão totalmente puros e não são escravos da mente, já não são escravos do dejeto, ego, ele passar por isso, ele pode até não sentir nojo. Eu estou dando referências humanas. Mas ele vai ter, obviamente, referências novas, porque o tempo e espaço, que para ele não existe mais, que ele antes na luz é atemporal, agora entre as sombras e trevas, ele vai ter que se adaptar. Então, mesmo evoluído, para ver o senso da evolução, ele vai ter que o quê? Que se auto-aprimorar. E só se aprimora para os espíritos excelsos quando eles se dividem. Para quem estuda a magia num grau já satisfatório, acho que vai entender o que eu estou falando. O espírito puro, por mais que a doutrina espírita diz indivisível, dentro de um quadrante de realidade humana dual, sim. Mas perante uma realidade muito maior, a divisão do espírito puro é a emanação dele de ele mesmo, em outras propriedades de realidade, de códigos de realidade. Está claro, menino? Sim. É como uma bolha de sabão dentro da outra, infinitamente crescendo e infinitamente se autoproduzindo. E pelo eterno. Isso é o espírito. Ixi, tem coisa que o senhor fala que a gente só vai entender daqui a 300 anos. Não. Tudo isso tem nos livros espíritas. Sim. Isso eu posso falar porque o próprio médio que eu estou utilizando, nos livros de Umbanda e livros espíritas, ele lê entre linhas. Ele não usa a estante para enfeite com flor. Sim, tem, mas pra gente entender esse negócio de... Ixi, aí já vai tempo. Qualquer pessoa pode ler entre linhas. Se ler entre linhas, no grau de evolução espiritual, entendem. Olha como funciona, o senhor me permite? Sim. Algumas pessoas vão dizer, Criptos, você mais enrolou de que ensinou. Concordo, eu não estou ensinando ninguém. A ninguém. A ninguém. Mas para as pessoas que já duvidam da incorporação das outras. Para as pessoas que, porventura, dão gargalhadas e se emocionam com uma conversa de um preto velho. São tocadas pelaquela essência. Isso é bom.
Ou se não, até mesmo pode sentir raiva, ou por que não dizer, de vez em quando, ódio de um Exu se referir. Para as pessoas que se cansam lendo alguns livros de André Luiz, se cansam, entendem, ou se não entendem, sentem algo. Para as pessoas que simplesmente não querem ler, porque acham que isso é cansativo, mas são espíritas. Se elas têm qualquer tipo de incômodo, e este incômodo instiga o seu raciocínio alguma coisa, o seu sentir alguma coisa, e a sua emoção alguma coisa, que é, no mínimo, reter ou desprender a sua atenção, é óbvio que ela vai ter força para pegar um livro e ler com decência, por ela mesma. Não ler com a indecência de querer corromper o outro, não sendo ela mesma. A primeira é uma lógica não minha, mas de saber quem é. E a segunda é uma lógica da grande maioria, de se destacar perante a comunidade, sendo quem não é. Continue. Beleza, vamos voltar aqui. A próxima pergunta era, nós encontramos nossos animais de estimação após o nosso desencarne? Sim, alguns. Claro, e dentro daquela lógica que o senhor passou para a gente, de algo que a gente já fez. É uma lógica do universo. Sim, Eu apenas diminuí muito pela minha ignorância, mas é do universo. Próxima pergunta. Por que Deus criou os animais? Para nos satisfazer como alimentos, como vestimentas? Ou para nós auxiliarmos eles a evoluírem? Basta estar na vida que você evolui. Lembra que eu falei isso? Sim. Ou evoluir dentro do que vocês entendem. Eu vou dar um exemplo que vocês não vê, mas se para de existir, todos os carnados morrem. Deus criou o ar. E poucos seres humanos sabem respirar direito. Ou proteger o ar. A proteção do ar nesse contexto consigo mesmo é aprender a respirar direito. Onde é que entra isso? Criptos com os animais. É simples. Deus apenas criou, para quem acredita que assim foi criado. Porque particularmente, o meu particular, Deus não criou nada. Simplesmente as coisas se emanam e coletivamente em emanar se cocriam, naturalmente. Não como passe de mágica, mas como algo que assim é. Um potencial. Um potencial. E Beleza. assim passam sendo e passam a estar. Certo. O Deus que eu falo, para aqueles que podem talvez se ofender, é um Deus do coletivo macrocosmo. Não é um Deus pregado na cruz, colocado em sarcófago, essas coisas aí. Mas certo. eu respeito. Não, tudo bem. Respeitar não é querer humilhar, mas eu não vou respeitar desfazendo do meu ponto de vista. E também não desfaço do ponto de vista das pessoas. Agarrem-se, adorem, o que vocês quiserem. Vocês não são livres? Então, são livres para se prender também. Então, aqui, porque o foco da pergunta é o seguinte. Animal é uma pergunta particularmente, eu entendo, o senhor e a sua resposta. Mas perante o que eu aprendo e o que eu conheço, é ilógico. Sim. Perante o que eu aprendo e conheço, é ilógica. Deus criou os animais para ser um objeto, para satisfazer quem? A ignorância do homem? Deus, eu vou dar um outro nome para Deus. Deus é a vida. A vida em si é criar. Olha a diferença. Criou para criar. Criar. É uma sequência, correto? Sim. Esse criar é infinito e eterno. Ele não termina. Se ele não termina e ela é circular, como uma espiral eterna, onde é que está o começo e o fim dela? Claro, claro. O senhor está entendendo o raciocínio? Sim, sim. Então, é criar. Deus, eu vou tentar agora raciocinar como ser humano, e com todo respeito, essa pessoa que tentou fazer essa pergunta. Deus criou o todo. Certo. Para se completar com tudo que cada um, conforme o seu grau de distinção, tem de comprazer ou de complacência mutuamente. Para ficar mais fácil. Uma cumplicidade. Deus criou o todo, perfeito, uma cumplicidade. Muito obrigado. Sim. Deus criou o todo para haver uma cumplicidade. Certo. Para haver uma aliança. Sim. Não interessa se é animal, se é cachorro, se é gato, se é ser humano.
Beija-flor, A coisa de servir, claro. isso é coisa para o raciocínio humano. Então, só assim, essa. Agora eu posso dizer Ah lá, que ah lá. a vida, a vida dos seus manuseais múltiplos de expressão por dentro e por ela mesmo, dentro e por ela mesmo, de vivencitudes, de vivências, perdão, falei errado, de vivências. Vivências. E o ser humano se distingue através dos vários graus de realidade perante o que a mente forma de matéria ou fluidez, quintessenciada, de vivências pela sobrevivência em si. O senhor entende isso? É esse pela sobrevivência em si é que vai também graduando Deus. Deus é uma coisa magnânima chamada vida. Quando o ser humano ou seres começa a sobreviver, é que começa a bagunçar a coisa. Mas o sobreviver que eu falo é essa distinção de inferioridade e superioridade. Mas eu repito, isso, por mais que alguns podem dizer que não tem a ver, mas é extremamente arraigado à religião, seja ela qual for. Ah, Hoje, condicionamento. particularmente, as religiões, a grande maioria, as religiões, a forma, está começando a perder a sua utilidade. Porque elas estão trabalhando mais o ego humano e dando mais lanchinho para a mente se alimentar e ficar as pessoas iludidas, sofridas. O que te ampara, para quem me ouve, é o teu senso puro de religiosidade. Você está em paz consigo mesmo, é assertiva, pura, não fria e calculista, mas quente pelo seu coração desperto de não fazer o mal ao seu semelhante. Quem não faz o mal ao seu semelhante, que conhece, logicamente não fará aquele que ele, mesmo pelo seu momento de ignorância, tem como não semelhante também. Algo que não se assemelha, porque ele não conhece. Então ele respeita, no mínimo. Então o ser humano, perante o seu semelhante, se maltrata, ele vai fazer o que perante os animais que ele nem conhece? Só conhece a forma que é um cachorro. Claro. Só conhece a casca. Então, essa espiritualização pura, ela vem através do todo, da religiosidade, não da religião. A religião é um amortecedor muito mal feito para os egos. Entendi. Mas como as lombadas da Terra estão cada vez maiores e a frequência está subindo, com certeza o que vai dar de gente no concerto aí, reencarnando várias vezes. Ai, O senhor entende? sim. Porque esse Lamento. amortecedor já não está funcionando mais, não. Então, Todas as religiões. todas. Todas, porque são só ferramentas. É, realmente. Só ferramentas. Então, não estou Funciona dizendo uma que é mente. ruim. Aham. Só estou dizendo o que se faz de lógica. Quantas pessoas pertencentes a algumas religiões A, B, C ou D, hoje são pessoas que têm uma profunda tristeza e decepção. A grande maioria começa a se decepcionar, meu amigo, Ah, com a forma dos religiosos se expressar e também a forma de algumas religiões se cristalizar no tempo e no espaço do passado. Vivem do passado. A religião do futuro é contemplar os seus semelhantes e é admirar a si mesmo. A religiosidade é ter o amor sobre tudo e todas as coisas, ao ponto do grande mestre afeto ser o combustível para a forma de você amar. E o afeto puro, quando está junto com o amor, é incondicional. Porque ele não se afeiçoa a nada. Ele simplesmente entra em simbiose em tudo, puramente. O senhor entende isso? sim. Mas isso não vai deixar o ser humano mole, não vai deixar os machões menos machões, não vai deixar os sacerdotes, ou os dirigentes de casas espíritas, os religiosos, menos religiosos. Mas vai deixar o ser humano humano, prestativo, auxiliar da vida. Não detentor da vida, auxiliar da vida. À vontade. É,
Eu percebo nessa pergunta e em algumas outras que ainda farei, dependendo da sua disponibilidade de tempo e se o médium ainda for... Confiável, mais 20 minutos. O senhor sabe o meu jeito e se é para falar comigo, é comigo. Com o seu Edson, é com o seu Edson. Tá certo. Eu tenho notado nessas questões, inclusive nesta que eu acabei de fazer para o senhor, uma vontade dos protetores dos animais de persuadir a pessoa a encontrar erro e culpa naquilo que ela faz. E cuidar mais dos animais do que de si mesmo. Perdão, que foi o que eu falei há mais ou menos 1 hora atrás. Claro. Ou talvez foi no primeiro diálogo, não é assim? Sim. Até onde o teu proteger os animais é uma sensação de carência ou de culpa? Claro. É a mesma coisa. Sim. Quem protege alguém não obriga o outro a se abrigar da autopretensão de se ter melhor do que o outro, ou de que os outros em si. Quem protege alguém não impõe condições. Ele apenas se autocondiciona a essa liberdade de ser puro pelaquilo que faz. E se você faz alguma coisa, uma simples proteção com pureza, você não vai esquentar a cabeça com o outro. Você vai alejar o seu corpo, refrescar a sua mente com a destreza de fazer algo de uma forma legítima, sem se incomodar com ninguém. Até onde o que tu faz é para te mostrar e é uma coisa natural. Ah, mas Cryptoros, aqui no planeta Terra tudo funciona no berro. É porque você é surdo também. Tá certo. Então... Eu acho que para bom entendedor, se querer parar e analisar, porque eu não quero seguidores. Não gosto de puxar saco. Odeio, e repito de novo, odeio. Eu sei muito bem o que é ódio. Eu não tenho ódio pelas pessoas, mas eu odeio adoração. Eu peço que me contestem, que estudem psicologia com essas coisas e depois digam, a entidade que veio no Edson mentiu, ou era o Edson se fingindo, não importa. Mas estudem, é para instigar. Sejam seres humanos, à vontade. Então, eu vou terminar a colocação dessa frase. Por que Deus criou os animais? Para nos satisfazer como alimentos, como vestimentos, ou para nós auxiliar eles? No contexto que o ser humano entende como auxiliares da vida. Ah, pronto. Então... O que é um auxiliar, rapaz? Aquele que... auxilia, de uma forma simples. Ajuda. Todos. Dá suporte. Todos são auxiliares. Porque aquele que auxilia, ele não tem a responsabilidade de deter, conter a vida como a verdade absoluta em si. Ele é apenas um eflúvio. Então Deus criou essa outra aliança de realidade chamada em forma morfa, animal, como um auxiliar para uma outra corrente de realidade, como um elo numa grande corrente que forma um círculo, para o ser humano, que de uma forma morfa contém não mais superioridade, mas uma resposta como uma energia que formata o raciocínio. Como uma informação cognitiva. À vontade. Claro. Quando Cryptoros fala informação cognitiva, imaginem a quem está escutando, é um código, como um código morfo, não é isso? Sim. Digamos que o animal recém está começando a ter as primeiras letras do abecedário. Mas o homem já tem o ABCD todo. O abecedário todo. Certo. Eu acho interessante, é muito simples você distinguir a evolução. Me permite? Sim. Quem evolui não destrói. Já começa aí. Essa história de que para evoluir precisa passar por guerras é loló. É papo que dure. Que para evoluir você tem que fazer carnificina com seus semelhantes. Para o seu vil gosto em si. Mas essa história, um dia ainda, se o senhor permitir, nós vamos pincelar. Você se diria que é o patrão. Com certeza, por isso que eu digo pincelar, isso chama respeito. Sim. Ou seja, se eu coloco para o senhor como protetor dos animais, se eles existem para ser de alimento ou vestimento ou para a gente auxiliar
eles a evoluírem? Se o senhor responde sim, daí eu digo às pessoas, tá vendo? É a gente que tem que ajudar os animais a evoluírem e não eles nos ajudarem. Nós todos, junto com os animais, somos auxiliares da vida. Os animais auxiliaram os homens perante o raciocínio que os homens detêm, e com o raciocínio que os homens detêm perante o frio e certas dificuldades perante o clima do planeta, usaram a pele e a carne, correto? Sim. Dentro de um ângulo, isso é um auxílio. Não certo. Perante a vida, perante o homem. Claro. Mas o animal, se existe, é porque ele auxilia a vida. Sim. Então não é o homem no topo da escala. Ele é o dono da festa, não. Sim. Pode matar. Ele é apenas mais um alcoólatra jogado num cano, que se embebedou até cair e não sabe nem quem é e o que está fazendo aqui. É ainda uma garotinha esperando um ônibus na estrada. Enquanto o animal que não raciocina vai lá lamber o rosto dele para ele não fazer bobagem. Certo. Imagina um alcoólatra e o seu cachorro. O cachorro puxando ele para fora da rodovia e o alcoólatra querendo se atirar na frente dos carros. Isso é o ser humano e um animal. Mas, Crípteros, eu não bebo. Então por que você faz o mal aos seus semelhantes? Deixa dessa cachaça. Deixa desse uísque. Deixa desse tipo de droga. Fazer o mal aos seus semelhantes. O senhor me entende, rapaz? Sim. Então haja cachorro e haja animais. Para ficar puxando vocês. Mas hoje o ser humano começou a notar isso nos animais. Livros e livros estão sendo escritos de outras inteligências. Os mais afoitos até podem dizer que os animais falam. E por que não dizer? Sim. Mas de uma língua que ainda o ser humano não entende. Só quem realmente tem um amor perante os animais do planeta Terra. Todos. Inclusive o homem, que é um animal que raciocina, pode entender o que eu estou falando. Porque não são palavras calculadas, mas são mensadas pelo coração. É afeto puro. Certo. Então existe uma certa amplitude em termos de servir a vida, respeitando os processos evolutivos de cada um. Perante a vida, o animal serviu o homem durante muitos anos, porque o planeta estava virgem e ainda estava, eu vou usar essa palavra, simbólica, em decomposição. Sim. Estava se desmanchando num lado, se ajeitando no outro. É. Então era muito frio ou muito calor e necessitava de energia da carne. Mas não podemos entender que Deus criou o animal para simplesmente ser torrado e acabar dentro de um bucho maltratado de um outro ser. Claro. Eu falo bucho mesmo, que é para ver se alguém se acorda. Sim. Hoje, nos dias de hoje, 2014, é isso? Sim. Que o tempo onde eu trabalho foge um pouco, mas voltamos. 2014. Ainda as pessoas guardar esse contexto, ainda mais para quem diz ser espírita, ou um bandista, o canal é de umbandistas também, ou espiritualista, é ridículo. Porque Deus criou os animais para me servir. Servir no quê? Como chinelo? Aí eu repito, se quem acreditar nisso, me perdoe, mas o seu Deus é muito burro. Fraco e ridículo também. O seu Cryptros, tá faltando só 10 minutos dos 20 que o senhor nos deu. Sim. Nesse meio tempo, o seu Benedito tá por aí ainda, né? Antes de o senhor terminar, só para as pessoas entenderem. Não vou terminar. O estilo de eu incorporar nesse rapaz. Como? É muito o estilo de eu incorporar neste rapaz. É no chakra laríngeo, também no chakra solar e no frontal. Eu procuro vir nele de uma forma beirando a inconsciência. Sim. Esse tipo de incorporação, pelo menos neste médium, não posso falar pelos outros mentores e outros médios, necessita um tempo, ainda mais pelas coisas que você perguntou. Sim. E foi instigado a mente dele me ajudar. Claro. É um trabalho de equipe, por mais que ele está inconsciente. Sim. Chega a um ponto que vai havendo um relaxamento. Eu vou me desligando dos corpos dele.
Claro. Isso pode ocasionar o animismo vicioso e ele começar a, sem querer, fantasiar. Antes que isso aconteça, eu dei um tempo. Então, eu lhe agradeço. Obrigado. Então, e falta aí uns agora 9 minutos mais ou menos. Nesse meio Também tempo... não é uma questão de quilometrar, rapaz. Não, mas eu gosto de... Mas Não eu entendi? entendo e o senhor entendeu a seriedade da Claro, coisa. claro. E aí, nesse final, antes de pegar sua mensagem final, se o seu Benedito estiver por aí ainda, eu sei que vocês aí no mundo espiritual viajam com a rapidez do pensamento e o Pai Benedito, não digo que o senhor não tema. Benedito, eu não estou com toda essa bola, não. Então, Benedito, talvez sim, eu não. então, então, no caso dele, né? Como ele consegue rapidamente transpor espaços enormes, quem sabe nesse momento ele não consegue, ou já fez isso, pegar uma mensagem com São Francisco de Assis para a gente. Ele está me solicitando a minha retirada e os últimos minutos serão dele. Ou, graças a Eu lhe Deus. agradeço muito a oportunidade, Sim. peço cusas às pessoas que não gostaram e peço cusas às pessoas que gostaram também. Por quê? A sua perfeição, já que é para distinguir, é melhor do que a minha. Siga a sua paz de espírito. Estão muito bem. Uma boa noite. Boa noite, graças a Deus. Muito obrigado. Está mais claro? Sim. Isto, Criptros, é regredir em evolução? Não. Porque perante o raciocínio dele são outras expressões, perante as emoções são outras expressões, perante os sentimentos são outras expressões que vão causar informações e que vão expandi-lo ainda mais. É que a doutrina espírita, e principalmente algumas outras doutrinas espiritualistas, ainda estão crescendo na filosofia, na arte e na ciência. Ainda estão. Porque todas elas ainda estão muito calcadas apenas na religião. Quando começarem a sair da religião e trabalhar nesses outros 3 pilares, aí as pessoas podem até não concordar nem com Criptros, nem com Pitágoras, mas vão, no mínimo, superar o que nós, no caso eu, não me comparando a Pitágoras, estou tentando dizer. Então, onde estiver este espírito... Aonde tiver o espírito puro, há emanação, o que você chama de evolução. Salve, meu jefe. Salve, Benedito de Aruanda. Eu vim, meu casca-rocha do boi, sem rédea. E muito menos sem chicote, viu, meu? Já que o nego velho nunca usou essas coisas. Graças a Deus. O velho gosta de usar essas brincadeiras, que eu sei que tem pessoa que não gosta, né, meu? Mas fazer o quê? O velho é um espírito alegre. Sim. Né, meu filho? Mas não obrigo ninguém a gostar de nada. O que eu posso te ajudar, cabeçudo? Não, o senhor viu, o Cristo falou que o senhor já consegue realmente, igual eu imaginava, transpor espaços inimagináveis? Olha, meu filho, a palavra imaginável, se você escrever com lápis bem afiadinho, ela tem 1 centímetro, é isso que eu consigo, viu? Eu não estou assim com todo esse refresco aí, viu, meu neto? Mas eu posso dizer assim, eu sou um sonhador. Eu me sento lá assim na alvorada, sento numa pedrinha, tiro aquela fralda da cabeça, né, meu filho? Sim. Tiro desse de lado, assim, de vez em quando eu me concentro, quando eu apareço aqui. Olha. De vez em quando, meu filho, eu tô com esse neto aqui, o seu Edson, eu me concentro quando eu tô colar, logo ali, que você chama ali, como se diz, Andômeda, né, meu filho? Olha. Falar de vez em quando. Mas isso qualquer espírito que começou a se acordar faz, meu filho, é trabalho, né, meu filho? Eu não vejo como é que é título de evolução espiritual.
Eu já disse, eu sou vacinado, viu, meu filho? Vacinado e adestrado, viu? Então, a Eu sou um ideia... animalzinho Benedito da Aruanda, aqui na terra, bem amestrado. Né, meu filho? Explica aí, meu filho. Tá, foi bem assim mesmo. Isso. Vamos Então, tá, cabeçudo. a ideia era que o senhor desse um pulinho onde está o Francisco de Assis, supondo, claro, obviamente, que o senhor não seja o próprio, mas que o senhor encontre com ele Você tá puxando, né, meu neto? e passe... Gosta uma firulinha, né? Eu só tô vendo isso aí, viu, cabeçudo? Mas continua com a firulagem. Que o senhor se encontre com ele e passe uma mensagem dele, sobre o pensamento dele, para com a importância do homem, amando o homem no momento que ele maltrata o animal, e o homem como um todo agindo de forma respeitável com os seus irmãos menores. Olha, meu filho, a princípio, tem gente que diz que para Francisco de Assis escrever, o médico tem que fazer pirueta. Olha, meu, é impressionante, viu, meu filho? Porque, por amor, trabalhar no ser humano, vocês executam, gostou da palavra, cabeçudo? Graças a Deus. Executam vários tipos de firulagem. Porque não pode porque é isso, não pode porque é aquilo, porque não pode. Agora, fazer o mal pode, né, meu filho? Escrever coisa ruim, ditar um texto ruim, vir um espírito obsessor, que também é filho de Deus e merece amor, fazer desgraça na vida dos outros, momentânea, graças a Deus, também pode. Sim. Agora, Francisco de Assis, nos outros médios, ou em qualquer médio, não pode. Não. Por que não pode, meu filho? Realmente. O velho lança essa palavra. Mas eu vou falar umas palavras aí, que eu não posso falar pelo Francisco, e também não estou com todo, como se diz, esse refresco, viu, meu filho? Para estar na altura, eu vou falar bonito agora, numa envergadura de um xerachim. Sim. E eu não falo pela religião que ele seguiu e não desfazendo da mesma, mas falo pela sua essência. Deus é fecundo e infinito na profundidade da sua essência. E esta profundidade, meu filho, ela se encontra em todos os lados que a janela da alma encontra o alvorecer. Na relva, na selva, nas matas, nas cachoeiras, nas pedreiras, no sorriso de uma criança, há um toque de olhar com brilho de um amigo que lhe quer bem. Esta profundez é tão profunda, e repito, meu filho, fecunda a todas as pessoas de uma forma despercebida pela lógica. Esta forma que aqui no dicionário vocês dão o nome de afeto é a essência divina em centelha que os animais nutrem e se expressam. Que com o tempo e com o passar do momento que se faz em distinguir-se perante as ladeiras dos desfiradeiros deste poço de luz profundo, o homem vai reparando-se vagarosamente, reparando-se a sua iniquidade, reparando-se as desigualdades que faz, reparando-se perante as maldades que ainda professa e perante as malfazejas que ainda pode desejar e as maledicências que ainda, porventura, possa nutrir. Mas este Deus é tão profundo, fecundo e infinito, meu filho, ao ponto de não usar, mas utilizar a essência dos animais para dizer: se acordem, eu estou aqui, eu te amo sem nada te pedir, eu te amo sem nada te pedir. E esses seres que vão perante essas ladeiras deste poço, subindo, evoluindo e se emanando, vão vagarosamente dando mais vazão a essa centelha divina, entendendo que ele também não é um instrumento inanimado, mas é uma instrumentação do divino e do sagrado, para continuar o emanar de vida infinitamente, começando, meu filho, a bem-querer aquele que está no seu lado,
a amar de verdade a si mesmo e reciprocamente valorizar o amor até mesmo daquilo que ele diz ter como inanimado. E os animais entram em tudo isso como este eflúvio, esta ferramenta que alguns ainda têm como irracionais, mas que nós, espírito, temos como um senso de Deus para causar e ativar a moralidade com qualidade, a ética com cumplicidade, para o homem rever-se em si mesmo, na sua verdadeira amoralidade, a sua verdadeira essência. Entende, meu filho? Então, nego velho, só vem lhe Itajaí, seu cabeçudo. É possível parar e pensar. Sim. Pensar. Porque quando vai o desutilizar, é algo que já está passando. E mais uma vez eu digo, viu, meu unhado? Sim. Aqui é só uma passagem. Então que você possa deixar a sua marca, deixar rastros em si. Agora o velho fez toda uma firula e entrou numa frequência, não de Francisco de Assis, mas posso dizer, com muita honra, por este espírito Francisco. O ser humano é como um cometa. Não é petrificado. É uma luz que reluz ante a eternidade. Mas o brilho deste cometa são os animais, porque os animais que trazem a verdadeira essência em qualidade. Amar incondicional, puramente. Viu, meu filho? Nossa. E assim vai este cometa, passando pela vida. Se os filhos puderem fechar os olhos, se o nego puder botar uma imagem de um cometa passando, viu, meu filho? Sim, senhor. É assim que funciona, ele não deixa um rastro de estrelinhas? Então, meu filho, os animais são essas estrelinhas, são esses brilhos, esses pirilampos, que estão no rastro deste cometa. Eles não estão atrás do cometa, eles fazem parte da vida, como também o cometa é a vida perante essa parte que se faz na eternidade em si. Viu, meu neto? Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe. Que o relógio já bateu, a biela também, né, meu? Assim que diz na terra. Sim. Mas como eu tenho assim um casamento fluídico com esse médio, é mais seguro. Viu, meu? Nós temos muito cuidado com esse medianeiro para ele não começar a fazer firulinha, viu? Eu lhe agradeço muito. Graças. O animalzinho, Benedito Daruante, hoje vai aí, meu filho, a pé. Viu? De mão assim, nas duas orelhas do lado. No lado é um burrinho, no outro lado é um cavalinho. Estou indo lá para o Anta, agradecendo todos os filhos que dentro do seu coração protege os animais, mas também amam os seus irmãos que momentaneamente usam da sua ignorância como expressão, como contra esses mesmos animais que alguns protegem. O amor não corrompe. O amor unifica com as posturas. Peço a esses filhos, veio de ficar bigando, mostre, não forçosamente, mas puramente o seu amor, seja quem for, com a sua vivência, com a sua sobrevivência e com sua permanência como um animal que raciocina, ser humano, no planeta Terra. Graças a Deus, meu. Oh, Deus, graças a nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, vos abençoe. Jefferson, cabeçudo, universal. Graças a Deus, meu. Salve, Eu Benedito amo de Aruanda. todas as pessoas que escutam os latidos, os miados, o rosnado do peito velho, Benedito de Aruanda. Na graça de Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Alô? Senhor Edson Rosa? Oi? Como é que o senhor está se sentindo neste momento? Mas eu estou voltando para a Terra. Tivemos aí. E engraçado, é a primeira vez que eu desincorporo no seu programa com essa vontade de chorar e sorrir. Eu já fiz isso em outras vezes, mas foi pela presença espiritual, mas é uma coisa assim... deixa lá, não vou conseguir falar, eu sou suspeito.
Pai Benedito, Ah, tem um amor, ele é uma entidade muito do bem mesmo, graças a Deus. Não podia, tô... podia jurar que era por ter incorporado o seu Cryptus. Não, seu Cryptus, ele também tem a sua parcela de energia positiva, mas eu sou muito sincero nas coisas que eu falo, até para você, talvez agora para as pessoas, não sei se é a primeira vez. Eu respeito o Sr. Cryptus muito, né? Nem tudo que ele fala, particularmente eu como médio, eu acato, mas eu estudo muito, como o seu Benedito, eu estudo tudo que eles falam. Né? Todos os diálogos que você posta, eu não fico aí, como já falei várias vezes, questionando se é certo, se é errado. Isso fica para mim, não interessa a ninguém. Não vou perder meu tempo estar criticando entidade ou médio. Eu simplesmente fico para mim e vou para os meus estudos, que eu tenho 2 vezes por semana, 2 horas. É a segunda e as quartas-feiras. Aquelas 2 horas pode acontecer o que for. Eu já faço isso faz 14 anos. Nossa, que da hora. É um Sim, particular meu, né? Que eu só estou dividindo com as pessoas. E de claro. tudo, mas de tudo. Até coisas que particularmente eu não acredito. E eu começo a ver que aquilo que eu não acredito começa a bater profundamente com as coisas que eu acredito. Aí eu vejo que o que é a verdade, né? É Todo como ponto de vista. criptos, é ponto de vista, como você falou de cripto. Cristo faz uma coisa muito interessante. É, A verdade é algo fragmentado de alguma coisa. tá certo. O Né? senhor Edson Rosa, Oi. e o senhor estava dizendo que estava se sentindo muito bem depois desse tempo de incorporação. Graças a Deus. Hoje eu tive a impressão como se eu tivesse, eu não sei se era o seu Criptos que estava ou o seu Benedito, eu vi o computador, mas era se o computador tivesse do tamanho de uma caixinha de fósforo, longe assim, Nossa. né? E eu via que a minha mão estava parada, mas a minha mão como se estivesse 3 vezes maior. É um negócio muito louco. Incorporar uma coisa bem, e um zunido forte de abelha. Hoje eu vi isso acho que umas 2 vezes, um tempo assim de uns 30 segundos cada vez. Aí depois eu me acordei de novo lá no... Deixa pra lá. Desculpa. Bom, você, Deixa pra você lá, já ficou, estava falando demais já. você ficou inconsciente. Eu fiquei inconsciente. Falei que aí a entidade que faz sinal para as pessoas não pensassem lá. Eu me acordei e já estava lá na Alvorada, né? Que é onde a gente Alvorada. vai. Mas eu já vou desde quando eu era espírita, né? Na Então, casa. enquanto incorporado, o seu Eu espírito falei, sai do corpo e vai visitar uma colônia. a gente vai se fazer útil, né? Não sempre. Né? Mas agora eu notei uma coisa, perante os diálogos com os espíritos e o teu programa, com todo o processo que o seu tio vem, com algumas entidades tuas que a gente tem a honra de vê-los de vez em quando vem aqui, eu notei que eu não fico sentado numa cadeira assistindo, entendeu? Ah, Então, desde quando eu era só espírita, que eu acredito na doutrina espírita, como no meu começo, vocês sabem, eu acho que as pessoas eu fui evangélico até os meus 15 para 16 anos, Assembleia de Deus, eu depois saí, comecei a estudar espiritismo, na doutrina espírita. Eu tinha isso, né? Muito. De eu incorporar as entidades na cirurgia espiritual, alguns amigos espirituais aí, e eu saí do corpo e ficar olhando. hum, Então, hoje, eu só estou dividindo isso com você, que você perguntou, eu saio e vou para essa colônia lá dos irmãos, mas geralmente eu vou mesmo é para um umbral mesmo. Assim. uhum. Eu acredito, e realmente, até pela minha frequência, mas é por lá mesmo. É lá que eu sou mais útil, né? Agora hoje, não sei lá buscar água d'água, eu tava por lá, né? Tá Aí eu certo. tava vendo lá, é bem bacana, assim, é muito legal. É. Você Vou, lembra as atividades que se realizou nessas colônias? total. Você lembra de tudo? É, Putz, que da os hora. meus 32 anos, É tipo uma projeção astral? é diferente falar projeção astral, porque eu tô magnetizado com a energia de alguns espíritos no meu corpo astral. Hum, Por eu estar magnetizado com a energia de alguns espíritos no meu corpo astral, o tono de frequência aumenta. Então a lucidez minha no plano espiritual é como se eu estivesse falando com você. caraca. Entendeu? Agora, se o Edson sair por gestão astral, que é isso que eu quero colocar para as pessoas, por mais que eu leia pra caramba, modéstia à parte, não prova nada, mesmo, não prova nada, mas por mais que eu leia e estude, eu ainda fico assim meio, sabe? Meio fora de mim, aí de vez em quando vem uma entidade me toca, pô, te acorda, mentaliza tal coisa, aí tipo assim, eu fico mais comandado de que propriamente tem o meu comando. Raríssimas vezes eu me desdobrei em projeção astral, coisa assim, que tive total comando de mim quando eu estou incorporado. É diferente, entendeu? Certo. Isso é uma questão de tônus de vibração. E treinamento também.
não tem problema nenhum de falar isso aí, entendeu? Porque para mim não prova, como médium, não tem nada, não prova nada. Tá certo, então, muito obrigado. Mas é bacana e é uma Nossa coisa Senhora. que é muito legal falar para as pessoas. Qualquer pessoa pode fazer, só tem que estudar, é uma coisa muito simples. A pessoa pode. Você me permite, Jefferson? Claro, mas não é simples, não. Não, quando eu digo muito simples, assim, precisa ter uma base da espiritualidade, porque no plano espiritual você não pode se prender na forma. Né? Eu vou seguir a minha intuição, se você me dá 2 minutos, eu não passo disso, por favor. Vai lá, vai lá. Posso? A gente teve um desdobramento, foi no Rio de Janeiro. Isso aí foi uma coisa que me marcou muito. E foi até um trabalho com o senhor Cryptros. Uhum. E ele veio com outras entidades em si, e nós fomos num lugar aí que eu fui solicitado a não dizer o nome aqui, tá? É um reino aí. Até o senhor Zé Pinta das Almas já comentou sobre esse reino. E a gente foi nesse reino aí e o bicho estava pegando lá, assim, muita libertinagem, complicado. E veio um espírito de luz, saía aquela luz, assim, sabe? Era uma mulher ruiva, uma luz para todos os lados, e eu estava totalmente consciente como estou agora. E eu senti uma paz, assim, mas uma paz, cara, com ela, e o seu Cryptor sumiu, as entidades sumiram, né? Em si, ou pelo menos eu não estava vendo aquela hora. Porque o trabalho que tinha que fazer era eu e mais 2 médiuns que estavam desdobrados. Até por sinal, um era Mormon. O cara era Mormon e estava desdobrado ajudando lá. Olha só. Né? Carnado, no caso. Ele só estava desdobrado. Aí estava lá servindo, ajudando. E ela começou a nos seduzir de uma forma muito amorosa. E aí eu, tipo assim, ela ficou uns 30 minutos falando, se fosse entre tempo e espaço. Durante os 30 minutos eu estava sendo enrolado. E eu comecei a sentir uma fisgada no meu chakra solar e um aperto no coração, leve. Quando eu senti aquilo, eu me lembrei de uma coisa que na época de evangelho que eu fazia e faço até hoje, e até os ubandistas fazem, que é rezar. Eu falando com ela e mentalmente eu rezando, eu pedi assim para Deus. Eu não direcionei cruz, não vi estrela nem nada, eu pedi para Deus assim que me ajudasse, porque eu já vi que não era algo bom. Quando eu fiz isso, eu vi, pela minha visão, que era uma mulher, não por estar totalmente deformado, mas aquele corpo que ela criava era como se fosse uma projeção, que estava mais ou menos 30 centímetros do corpo astral real dela, que estava totalmente deformado. Ela tinha quase, parece que 6 braços, sem uma perna, toda vaiada, e ainda por cima era um espírito vampiro sexual. Então ela estava vampirizando tanto a mim como os 3 médiuns. Aí depois veio os amigos espirituais, fizeram o resgate dela, de outros em si. Moral da história. Por mais que eu estudava e estudo até hoje, confiar muito na sensibilidade. E nunca, nunca se desfazer de Deus, dessa energia luz que está tanto fora, porque envolve o todo, como dentro da gente. Não sei se vai valer para alguém o que eu falei, mas... Com certeza. É uma coisa muito assim, então essa coisa assim de, porque tudo é bom, tudo é anjo, não é bem assim não, tem que ter muito... Cara, tem que ter muito, até nas faculdades também que a gente visita no Panamá, os estudos, assim, tem que ter muito, entendeu? Aí é isso. Muito discernimento. É muito discernimento, então é uma coisa que vai além da tua religião, no caso. Hoje eu sou universalista, por mais que eu trabalho com entidades da Umbanda. Eu me sinto universalista, amo a Umbanda como qualquer outra religião, qualquer outra religião. Mas vai além, não da liturgia de Umbanda, mas eu digo de mim, Edson, como um umbandista. Porque é eu comigo mesmo. Não tem esse negócio de escudo de religião ou escudo de entidade. É você com você mesmo. Então, para você trabalhar com uma entidade, não só seu Cryptos, mas na espiritualidade desdobrado, você tem que rever muito o que você tem como religião, como ser humano, como amor ao próximo, entendeu? Não tem esse negócio de meio termo, né? Eu ainda não peguei. Pode acontecer de um dia eu ir desdobrado e a espiritualidade pedir para me servir de canal para ajudar uma pessoa que particularmente eu não goste. Aí que eu vou ver a prova dos 9. Pode acontecer, entendeu? Mas já pensou se acontece isso? Será que eu vou ser uma ferramenta com bom uso? Né? Alô? Sim, tá ouvindo. Entendeu? Claro. Então é mais ou menos isso aí. Então é tranquilo. Graças a Deus. Olha, muito obrigado por intermediar um diálogo com os espíritos. Para mim é um prazer enorme. Como eu sempre falo, eu estou sempre escutando.
sempre aprendendo, e eu agradeço a todos os médios, a todas as entidades. Muito obrigado. Eu tenho perguntado isso ultimamente para os médiuns, sobretudo na viagem que eu fiz a São Paulo. Por Oi. que você aceitou a proposta de falar no diálogo com os espíritos? Olha, com toda sinceridade, para me fazer útil e aprender. Porque isso é uma coisa que você está me dando a oportunidade de falar. Nos diálogos do Preto Velho Benedito, de Crípteros, ou até como Zé Pilintra, dos diálogos das entidades que se manifestam do Edson, o Edson é muito crítico. E eu me vejo muitas vezes atrapalhando as entidades. Então, para mim, como médium, que no meu íntimo, eu só quero servir, eu não quero me aparecer. Eu vejo que, poxa, eu preciso não só estudar mais, mas eu preciso me amar mais. E eu preciso rever muito o que é o amor que eu executo ou exerço. Por quê? Porque conforme eu tiver durante o dia, eu posso atrapalhar muito as comunicações. Ou não. Entende? Então, eu aceitei com toda sinceridade, talvez algumas pessoas se gostem ou não, para me auto-reeducar como médico, como cidadão. Entendeu? Porque eu não tenho a pretensão de passar o conhecimento que eu estudo. Seria muita pretensão minha isso. Isso as entidades vasculham lá o meu psiquismo e passo, se elas quiserem, do jeito delas. E mesmo assim eu digo, muitas vezes eu escuto os diálogos com as entidades que eu trabalho, que por caridade vem através da minha mediunidade, e vejo que eles falham um pouco, porque eu, Edson, sou muito apegado em algumas coisas que não valem mais a pena. Talvez para mim vale, mas para as pessoas não. Então, eu tenho como uma falta de respeito minha perante a espiritualidade, porque o médium é eflúvio. O médium não é uma barreira, ele é um eflúvio. É um princípio meu. Então, eu aceitei o convite de diálogo com os espíritos para me ajudar a mim, como médium, e servir de eflúvio, no mínimo, como cidadão de bem. Porque, para mim, me reeduca muito. Obrigado. Graças a Deus, obrigado à Graças a Deus. espiritualidade que me assiste, que te assiste, e aguardamos sempre maiores construções, tanto morais e intelectuais, para podermos então refletir Com e certeza. crescermos em unidade, graças a Deus. Então tá, Jefferson. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo mais uma vez e uma boa noite aí. Obrigado. Legal. Tchau. Graças a Deus. Graças a Deus.